Muito bem. Crianças, vocês devem ter recebido aí um papel, né, o guia de pregação, e hoje eu vou dar uma tarefa para vocês. O nosso sermão hoje vai ser sobre a última ordem. Jesus mandou uma última ordem antes dele ir para o céu, para os amigos dele. E ele disse que a gente deveria ser testemunhas dele, perto e longe. Então, crianças, eu vou pedir para vocês desenharem aí no seu papel, no centro você desenha você, tá? Pega no meio da sua folha e desenha você. Depois, do seu lado, você vai desenhar pessoas de perto de você que precisam conhecer a Jesus. Um irmão, um primo que não conhece Jesus, aquele vovô que não vem na igreja, aquela pessoa que você conhece, um amiguinho que não conhece a Jesus ainda. Depois, então, você no meio, as pessoas próximas de você, e por último você vai desenhar os seus amiguinhos da escola, do bairro, com quem você conhece e que ainda não conhecem a Jesus. Se você já for maior e souber escrever, você bota o nome dessas pessoas também, tá bom? Então você, as pessoas próximas de você que não conhecem a Jesus e os seus amiguinhos. Joia? Essa é a tarefa aí para vocês do nosso sermão. Porque Jesus nos diz que a gente tem que ser testemunha para as pessoas perto e longe. Palavras de um homem de tal estatura, um homem tão poderoso assim. Os historiadores, eles relatam que no momento da morte dele, Alexandre estava cercado ali pelos seus tenentes, pelos seus soldados, pelas suas esposas, pelos eunucos, pessoas da Macedônia, da Grécia, dos persas, babilônicos, todos do seu império, prontos para ouvir as suas últimas palavras. E as últimas palavras dele foram quando ele, ao entregar o seu anel do reinado, perguntam para ele, para quem deve ser passado o reino? E ele responde, para o mais forte. E ele morre. Essas foram as últimas palavras de Alexandre o Grande. Esse relato histórico aqui, ele estabelece duas conexões importantes com o nosso texto de hoje. Primeiro, como eu já disse para as crianças, o nosso texto de hoje relata as últimas palavras de Cristo com os seus discípulos. As últimas palavras de Cristo na terra. Lucas registra aqui em Atos a última interação direta de Cristo com os seus discípulos após a ressurreição. Momentos antes dele ser assunto ao céu. E como essas são as últimas palavras, não de um líder qualquer, mas do maior líder que já existiu ou existirá, que é o nosso Redentor, nós precisamos prestar atenção nessa instrução final de Deus e compreender a relevância dela para nós. Uma segunda conexão é que a morte de Alexandre o Grande desencadeia uma série de coisas que vão desembocar exatamente no contexto histórico da nossa passagem. Como eu disse, ele tinha comandado todo o Mediterrâneo e isso incluía Israel. Quando ele morre, o seu império começa a ser dividido entre os seus generais. E isso inaugura um período de domínio da cultura grega que se estendeu por todo o Mediterrâneo, incluindo a Israel. Então Israel, um país de cultura judaica, passa a ser dominado por estrangeiros até cair no jugo romano. E nisso houve uma imposição da cultura grega. E os judeus não aceitavam a cultura grega. Portanto, isso acaba culminando numa revolta, em que o povo de Israel se revolta e toma, durante um período, o poder e declara independência, o que se chama de revolta dos Macabeus, mais ou menos 160 anos antes de Cristo. E essa experiência, então, de um período de liberdade, alimentou uma esperança nos judeus de que Deus iria restaurar a soberania de Israel, que não deu certo com os Macabeus, mas um dia Deus vai restaurar a soberania de Israel como nação, uma nação independente, uma nação forte. E aqui em Atos, embora já tivessem passado 160, 180 anos depois disso, essa memória coletiva da ideia de uma libertação, da expectativa de um Messias que iria moldar Israel como um país forte, ainda moldava a mentalidade dos discípulos. E é por isso que a gente tem a pergunta que nós temos aqui no versículo 6. Então, com base nesse pano de fundo histórico, vamos passar a exposição do texto. Versículo 6, novamente. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Bom, para nós entendermos essa pergunta dos discípulos, a gente tem que se colocar no lugar deles em primeiro lugar. Eles haviam estado com Jesus diariamente por anos. Tinham escutado seus sermões, comido com ele, visto seus milagres. Eles haviam ouvido Cristo dizer:
o reino está próximo, e mais do que isso, já chegou. Como Pedro, esses discípulos haviam reconhecido a Cristo como o Messias, eles presenciaram esse mesmo Messias entrar triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, exatamente como o profeta Zacarias havia dito. Ele disse: alegra-te, Jerusalém, vem aí teu rei justo e salvador, montado num jumentinho. As multidões clamavam para Jesus: Hosana ao filho de Davi, e balançavam seus ramos. Uma entrada triunfal. Certamente na cabeça deles, esse momento da entrada de Jesus em Jerusalém seria o momento do reino, certo? O Messias entrando gloriosamente na cidade. Seria ali que eles finalmente tomariam o trono e libertaria Israel do jugo dos romanos, não é? Não é isso que acontece. Nós sabemos que poucos dias depois, Jesus, esse mesmo Jesus que entrou triunfalmente, é preso, é julgado, é crucificado como um criminoso comum. E na cabeça deles, como é que poderia o Messias ter uma morte tão humilhante? O prometido rei de Israel ter uma morte tão humilhante. Toda a esperança, de repente, esmagada. Mas novamente, veja agora, Jesus ressuscitado entre os mortos. Ele venceu o último e mais terrível dos inimigos que haviam para ser vencidos, a própria morte. Que obstáculo que poderia impedir a restauração do reino de Israel agora? Na cabeça deles, Jesus tinha vencido. Que força na terra podia resistir o homem que demonstrou autoridade sobre a própria vida e a morte? Os discípulos devem ter pensado: se Cristo pode ressuscitar, Ele com certeza vai agora estabelecer o seu trono. Ele vai estabelecer o reino de Israel. Ele vai libertar Israel de uma vez por todas e vai se sentar no trono e reinar e cumprir todas as promessas que foram dadas a Israel. E por último, nos versículos anteriores, 4 e 5, Jesus havia acabado de falar sobre o batismo do Espírito Santo, que em poucos dias eles haviam de receber. Para uma mente judaica bem familiarizada com as Escrituras, isso aqui era profundamente significativo, o batismo do Espírito Santo. Porque, como nós lemos na liturgia, ali Ezequiel 37, o derramamento do Espírito era um sinal de restauração. Lá em Ezequiel 37 a gente lê Deus dizendo: porei em vós o meu Espírito e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então as coisas pareciam estar muito ligadas na cabeça deles. A promessa divina estava literalmente às portas de se cumprir, encaixando tudo certo, todos os pedaços do quebra-cabeça. Agora é a hora. E falando em hora, esse é um ponto crucial da pergunta dos discípulos. A gente pode notar que eles perguntam, duas expectativas a gente pode ver pelo que eles perguntam. Uma primeira sobre tempo. Eles perguntam: Senhor, será este o tempo? Ou seja, será agora? E no segundo lugar, uma expectativa sobre lugar. Eles perguntam: restaurará o reino a Israel, não a outra nação? Então eles tinham uma preocupação sobre tempo e sobre lugar do reino. E a resposta de Jesus nos próximos versículos endereça exatamente esses pontos. Será que alguém podia trazer uma água para mim? Por favor? Obrigado. Vamos seguindo então para o versículos 7 e 8. Jesus aqui vai responder as expectativas deles sobre tempo e lugar. Respondeu-lhes, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Note aqui, primeiramente, como é que Jesus responde a pergunta deles. Jesus não repreende eles por terem feito essa pergunta, né? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Jesus não os repreende por ter feito essa pergunta. Jesus poderia ter dito: como é que vocês ainda não entenderam? Vocês passaram 3 anos comigo, me escutando falar todo dia. Vocês não entenderam ainda que esse mundo, que o meu reino não é desse mundo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar? Jesus podia ter feito isso, né? Quantas vezes eu vou ter que explicar? Meu reino não é nesse mundo. Mas não, Jesus não os repreende, por quê? Porque a expectativa
da restauração de todas as coisas é boa. Nós devemos esperar que haja uma restauração. É uma coisa boa, uma coisa bíblica. O problema não estava no desejo deles de uma restauração, mas no entendimento limitado que eles tinham aqui sobre o como e o quando essa restauração se daria. Por isso que Jesus vai responder exatamente a pergunta deles. Primeiro, quanto ao tempo, e depois, quanto ao lugar. Então, quanto ao tempo, Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. É interessante a gente notar aqui que Jesus está usando duas palavras distintas, né? E sempre quando a gente vê duas palavras querendo se referir à mesma coisa do texto bíblico, nós devemos prestar atenção, porque isso é uma ênfase grande. Está dizendo, né? Tempos ou épocas. Parece até meio redundante isso, mas no grego original são duas palavras, né? Chronos, o Cronos, que se refere ao tempo cronológico, né? Sequencial, segundos, minutos, anos. Ou seja, o tempo Cronos é o tempo do calendário, o tempo do relógio. Já a outra palavra que é traduzida como épocas é Kairos. E Kairos se refere ao momento, o momento oportuno, a circunstância específica, o tempo certo para algo acontecer. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não podem conhecer nem o tempo cronológico, quando exatamente isso acontecerá, nem as circunstâncias propícias, o como isso acontecerá, a restauração do reino. Ambos os aspectos, o quando e o como, eles pertencem à soberania do Pai. Veja, isso não significa que escatologia, o estudo das últimas coisas, não importa. Não à toa nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, Apocalipse, e durará mais de um mês esse estudo. A gente vai retornar, porque é importante nós entendermos o que Deus quer nos falar sobre isso. Mas isso significa que a nossa obsessão em mapear cronologicamente os eventos futuros, e dizer vai acontecer isso, aquilo, etc, pode nos distrair da tarefa presente que Cristo já nos deu. Não sei se algum de vocês viram essa semana um profeta, dito profeta na África do Sul, que disse que Jesus ia voltar entre terça e quarta. Alguém viu Jesus na terça e na quarta? Não, né? E mais uma vez, como das muitas, nós vemos essa notícia correr, e as pessoas perdem tempo e às vezes ficam preocupadas, ficam ali correndo de um lado para o outro, e elas têm uma preocupação que não é própria. Cristo não quer que nós estejamos obcecados na cronologia dos eventos futuros, porque Ele nos deu uma tarefa. Essa pergunta dos discípulos, ela revela uma tendência humana, muito comum, que eu e você podemos ter. Nós queremos conhecer o futuro para nós nos sentirmos no controle. Quando na verdade nós deveríamos confiar na soberania divina e focar no que Deus já nos revelou sobre a nossa responsabilidade. Observe aqui, então, no versículo 8, como Jesus redireciona a atenção dos discípulos do futuro distante para um presente imediato. Ele diz, não compete a vocês saberem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É como se Jesus dissesse assim, em vez de você se preocupar com esses cronogramas, com esse calendário do futuro, concentre-se no que está prestes a acontecer, que é a descida do Espírito Santo, e no que vocês devem fazer a partir disso. Parem de se preocupar com o que está lá no futuro e foquem no que está no agora, o prestes a acontecer. E o que eles deveriam fazer? Então, se eles não deveriam ficar se preocupando com o futuro, testemunhar. E a palavra aqui que Cristo usa para testemunhar é algo que a gente já conhece, porque é uma palavra que se tornou comum na nossa língua, veio para o português. É a palavra mártir, testemunho, se tornar testemunhas. Em grego é a mesma palavra de mártir. Por que a gente conhece a palavra mártir com a conotação que a gente conhece? Porque a testemunha sobre Cristo, como foram os discípulos, estava sempre sujeita a pagar o preço mais alto pelo seu testemunho. Uma testemunha não é alguém que usa apenas frases para descrever algo com aquilo que não presenciou, alguém que testifica algo que ouviu falar,
é uma testemunha que vive aquilo e está disposta frequentemente a passar por sofrimento, sacrifício. Para ser testemunha de Cristo, frequentemente isso implica em pagar um preço muito alto. Nós, quando pregamos, nós não pregamos apenas o que nós ouvimos, mas nós pregamos o Evangelho de Cristo que perdoa e restaura pecadores como nós. Por isso que nós temos que estar dispostos a falar como testemunhas, porque Cristo nos manda testemunhar. E veja, muitos dos próprios discípulos que ouviam essas palavras, que ouviram aqui Cristo falar, pare de se preocupar com o futuro, vá testemunhar, vá ser mártir. Eles de fato foram mártires. Eles há pouco tempo atrás, se você olha nos evangelhos, estavam debatendo sobre quem era o maior. Quem será que é o maior aqui? Quem será que é o discípulo que vai sentar do lado direito de Jesus? Teve 2 discípulos que a mãe deles foram pedir para Jesus: ô Jesus, quando estiver lá no seu reino, bota um filho meu de um lado e outro do outro, por favor. Esses mesmos discípulos que estavam preocupados há pouco tempo atrás com as dinâmicas políticas e as dinâmicas de honra do reino, em pouco tempo se tornariam de fato mártires. E é por isso que a gente conhece essa palavra com a conotação que nós conhecemos. O testemunho cristão autêntico não é algo superficial, não é algo casual. É um compromisso profundo que pode custar tudo, mas para o qual nós também somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para a glória de Cristo e salvação das nações. O Espírito Santo é quem nos capacita. Se você tem medo de testemunhar, se você tem medo de falar de Jesus, você não fala de algo que você não conhece. Você fala do que Jesus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida dos outros. Você fala do Evangelho, do sangue do Cordeiro derramado. E isso é usado pelo Espírito Santo que te capacita para poder testemunhar dele. Não há desculpas para não testemunhar. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós vemos a descida do Espírito Santo, às vezes por influência do evangelicalismo em geral e de outras correntes teológicas, nós vemos a descida do Espírito Santo como algo mágico, em que de repente as pessoas vão falar línguas, ou que de repente as pessoas vão se sentir muito cheias de alguma coisa e vão fazer milagres e vão fazer sinais. O reverendo Augusto Nicodemos fala: o que é mais difícil para você? Falar em línguas ou ter a coragem de chegar e falar do evangelho no seu trabalho, correndo a arriscar, perder o dinheiro, perder o emprego? O que é mais difícil para você? Fazer um milagre na sua cabeça é mais possível, ou você receber o Espírito Santo e testemunhar para aquela pessoa que você sabe que não vai gostar de ouvir a palavra, mas ela precisa? A descida do Espírito Santo não é só sobre milagres, não é só sobre sinais. A descida do Espírito Santo é sobre ousadia e coragem para testemunhar. E o Senhor nos manda testemunhar, mesmo que isso nos custe tudo, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo para isso. Então, quanto ao tempo, Cristo diz: não se preocupe, mas testemunhe. Em segundo lugar, Cristo vai falar sobre o lugar, sobre o aspecto terreno. Lembre da pergunta original dos discípulos, que era: será este o tempo, Senhor, em que restaures o reino a Israel? A preposição a aqui mostra o que eles esperavam do reino. Eles esperavam que o reino fosse para Israel, de Israel, por Israel, centrado em Israel. Na mente deles, o reino que o Messias viria colocar seria a restauração da grandeza de uma nação forte. Make Israel great again. Era isso na cabeça deles. O reino messiânico seria uma grandeza de Israel, como fora nos tempos de Salomão, nos tempos passados do reino, com Israel novamente ocupando uma posição de destaque entre as nações. Mas veja que Jesus tem outra perspectiva. Quando eles falam sobre reino, a resposta deles não é falar sobre Israel apenas, mas ele os comissiona para uma missão que começa em Israel, mas se estende muito além das suas fronteiras. O reino não será restaurado a Israel como uma entidade política exclusiva, mas será proclamado a partir de Israel
para todas as nações, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jerusalém é aqui, meus irmãos? É o ponto de partida, né? A cidade onde Cristo foi crucificado, onde os discípulos estavam reunidos, e onde era o templo, onde era a comunidade das pessoas que acreditavam no Deus vivo, mas que ainda não conheciam a Jesus. A partir dali, deveria ser evangelizado e buscado levar as boas novas de Jesus. Onde as pessoas pensavam estar a presença de Deus no templo, deveria ser falado para eles sobre o Deus vivo que andou sobre nós, que morreu e ressuscitou. Jerusalém era o ponto de partida. Já a Judéia, uma região mais ampla, as vizinhanças ali de Jerusalém, o território judaico, a nação de Judá, Israel. Samaria, os irmãos devem saber, era a terra daquele povo que era desprezado. Era um povo tido pelos judeus como hereges, como impuros, como mestiços, como uma raça ruim. Alcançar Samaria seria quebrar barreiras étnicas, seria quebrar barreiras religiosas. E o que mostra para a gente o caráter diferente do plano de Cristo. Cristo não queria que eles tivessem um reino centrado em Israel, mas Samaria, o povo desprezado, também fazia parte dos planos de Cristo. E mais do que isso, os confins da terra que representam aqui literalmente todo mundo conhecido e o desconhecido, como aqui que não era conhecido na época ainda das Américas. A missão do reino de Jesus não tem fronteiras, gente, não tem fronteiras geográficas, étnicas, culturais. Cristo quer que a missão parta até os confins da terra. E Jesus não está negando as promessas feitas a Israel aqui. Ele está as cumprindo de uma maneira muito maior e mais abrangente do que os discípulos imaginavam. O reino de Deus não seria um retorno àquela glória de Israel que eles esperavam, mas a expansão da graça salvífica de Deus para toda a humanidade. Se você está hoje aqui, você tem que agradecer a Deus, porque Ele colocou no seu plano os confins da terra. Porque o reino de Deus não era só Israel, mas era Israel, Judéia, Samaria, os confins da terra, dos quais nós somos parte. Deus quis nos alcançar. Em vez de uma restauração política, militar, limitada a Israel, Ele fala de uma missão global que alcança todas as nações. O escopo do reino de Deus transcende fronteiras étnicas, geográficas, culturais, inclui até mesmo os odiados como os samaritanos e se estende até os confins da terra. Essa é a missão do reino. Versículo 9 até o 11, nós continuamos. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Imagina a cena, Jesus está ali falando com eles e de repente ele começa a levitar. E subir, e vai subindo, 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 até uma hora que os discípulos paralisados de admiração, imagine Jesus subindo, sendo levantado, e de repente Jesus some das vistas deles. O texto diz aqui que uma nuvem encobriu Jesus dos olhos deles. E essa não é uma nuvem de chuva comum. Jesus não entrou numa nuvenzinha, ficou todo molhado de chuva e foi embora. Não, a Bíblia mostra frequentemente a nuvem como associação com a presença e a glória de Deus. Por exemplo, lá em Êxodo, a glória do Senhor aparecia numa nuvem. Então a nuvem aqui não é meramente um Uber celestial que veio buscar Jesus para ir, tá? É um sinal da glória do próprio Deus. O próprio Deus, como se tivesse descido para escoltar Cristo. O mesmo Jesus que entrou triunfante lá em Jerusalém, montado no jumentinho, agora ele entra aos céus em glória, na nuvem de glória de Deus. E olha só a grande ironia do texto. Os discípulos perguntaram se Jesus restauraria o reino a Israel. Na cabeça deles, eles queriam saber se Jesus tomaria o trono, sentaria no trono ali e reinaria. E a resposta de Cristo, de fato, foi subir ao trono. Mas não ao trono que eles pensavam. Não em Jerusalém, e sim no trono do céu.
Marcos registra lá, Marcos 16, 19. O Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Cristo iria reinar, sim. Ele iria reinar. Mas não do trono terreno que eles esperavam. E sim do céu. Ele foi entronizado no lugar mais alto de todos. No trono mais alto de todos. O trono à direita do Pai, da onde Ele governa sobre todo o universo. O reino não foi adiado. Ele foi inaugurado de uma forma muito mais gloriosa do que qualquer expectativa judaica poderia conceber. Cristo já subiu. Cristo já reina. O reino já está estabelecido. Ele já está entronado. E agora os seus súditos têm a responsabilidade de continuar a missão que Ele deu. Expandir esse reino até os confins da terra. O reino foi estabelecido, mas não da maneira que eles pensavam. Por isso que não há espaço para ficar espantado, travado. Talvez os discípulos tivessem ficado ali por horas olhando para o céu. Meu Deus, Jesus foi embora. E agora? O que eu vou fazer? Olhando um para a cara do outro. Será que Ele foi mesmo? Com espanto, talvez o espanto se tornando em medo. Talvez o espanto se tornando em pavor. Mas Deus não queria eles parados. Por isso que Ele manda 2 anjos, que são os varões que apareceram. E eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Ou de outra forma, por que é que vocês estão aí parados? Estão olhando para quê no céu? Não há o que temer. Eles dizem: esse Jesus que saiu dentre vós e foi assunto ao céu, virá de volta do modo como viste subir. Que promessa preciosa. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, será da mesma maneira como Ele partiu, em corpo e forma visível. E quando Ele voltar, o reino será consumado. Aquilo que antes se perdeu, não a glória de Israel, mas aquela glória do Éden, que nós andávamos diante de Deus, onde o próprio Deus andava entre nós na viração do dia. Isso será restaurado. Não apenas Jerusalém, não só Israel. Será restaurada Jerusalém, a toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Amém? Todo olho verá, toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. O reino que foi inaugurado por Cristo na sua primeira vinda será consumado na segunda vinda. A missão que começou com alguns galileus assustados vai se completar quando representantes de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e nações se prostrarem diante do Cordeiro. Porque Jesus irá voltar. Com isso, meus irmãos, nós temos algumas aplicações desse texto para o nosso coração. Temos que ouvir o Espírito Santo dizendo para nós. E a primeira delas é: o reino de Deus não se conforma às nossas expectativas e métodos terrenos. Nós vimos anteriormente que parte da expectativa dos discípulos quanto ao reino tinha sido moldada com perspectivas terrenas. Aqueles grandes impérios que dominaram a Israel, o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Macedônio, o Império Romano, haviam cruzado o caminho de Israel e os oprimido, sim, mas na cabeça deles, criado a ideia do que um império glorioso deveria ser. Afinal, se um reino terreno, criado por mãos terrenas, como o de Alexandre o Grande, como esses outros, poderia conquistar boa parte do mundo conhecido na época, quão maior seria o reino de Deus, criado e mantido pelo poder divino? Ele seria maior, mais forte, mais glorioso do que qualquer império. Eles queriam um reino do aqui e do agora, que Jesus viesse e fosse, não o Alexandre o Grande, o Alexandre o Grandíssimo, que ele fosse o maior de todos. Eles queriam aqui em Israel, agora. E pode parecer distante de nós essa ideia, visto que nós não temos rei no Brasil, não somos uma monarquia, nem temos a expectativa de nos tornar um império. Mas por outro lado, meus irmãos, nós podemos ser levados a pensar de uma forma muito similar quando se trata da manifestação do reino na nossa época. Isso porque nós criamos no nosso coração os nossos Alexandre o Grande. Quantas vezes nós não colocamos a nossa esperança no político A, no político B, pensando, agora sim, agora com esse aqui no poder vai. Esse aqui os valores cristãos vão prevalecer.
seja da família, seja da assistência social. Quantas vezes nós não acreditamos num método A, num método B, numa filosofia A, numa estratégia política B, num movimento social, numa abordagem cultural, que isso vai ser a chave para restaurar o reino de Deus na nossa nação. Quantas vezes nós não colocamos a nossa esperança na eleição de políticos pensando, agora sim, agora o Brasil vai ficar aos pés de Jesus. Depositamos esperanças em supremas cortes, em mudanças constitucionais, na guerra cultural, como se o domínio de instituições políticas fosse estabelecer o reino de Deus. Não vai. Não vai. Não me entendam mal. Cristãos devem se envolver na sociedade. Mas assim como os discípulos, nós podemos estar colocando as nossas expectativas do reino de Deus nos lugares e nos métodos errados. O fato é que a tentação é sempre a mesma. Queremos um reino que nós podemos ver, controlar, dirigir através dos nossos próprios métodos. Nós queremos um reino que se manifeste através do poder político, da influência cultural, da força econômica. Nós queremos um reino do aqui, agora. Aqui no Brasil, agora, nessa década. Mas Jesus não quer isso de nós. O reino de Deus não vem através da conquista política, mas do poder transformador do Espírito Santo. Não se estabelece pela imposição de leis morais, mas pela conversão de corações. Não cresce através de domínio cultural, de qualquer maneira que seja, mas através do testemunho fiel de vidas transformadas. Você se importa com a sua cidade? Você se importa com o seu país? Você quer o melhor para os seus filhos, para os seus netos? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Seja testemunha. O reino de Deus não se conforma às nossas expectativas. Segundo lugar, pare de olhar para o seu próprio umbigo. Essa é a segunda lição dessa passagem que precisa nos confrontar. Que é o problema da igreja que se torna centrada em si mesma, obcecada com seu próprio conforto, com o crescimento interno, enquanto ignora o chamado missionário para além dos seus muros. Jesus no versículo 8 fala, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É um movimento que começa no centro e vai indo para fora, não para no centro. É um movimento centrífugo. Começa em Jerusalém e a Judeia e Samaria e vai indo de dentro para fora, sempre alcançando além. Mas quantas igrejas hoje ficam presas na sua Jerusalém? Nós somos mestres em criar a igreja de centro, onde todo mundo vem até nós. Nós amamos falar como a nossa igreja tem crescido, quando na verdade isso tem mais a ver com a providência de Deus em usar a internet para poder levar a palavra do que com o nosso próprio trabalho. O chamado para ser testemunha, meus irmãos, não é exclusivo do reverendo Nicodemos nem do Hernandes Dias Lopes. É nosso. Nós às vezes estamos dispostos a gastar milhares de reais em instalar um ar-condicionado mais potente. E é bom. É gostoso. Investimos em equipamento de som de última geração. Cogitamos construir um templo maior, mais bonito. A gente até fala, nossa, a igreja está ficando lotada, né? A gente devia construir um templo maior. E não há nada intrinsecamente errado em ter instalações adequadas, ter um som bom. O problema surge quando toda a nossa energia, nossos recursos, nossa visão ficam voltados exclusivamente para dentro, para o nosso conforto, para a nossa conveniência, para o nosso crescimento interno. A verdade é que em muitos sentidos nós somos como Israel nessa passagem. Uma comunidade abençoada, estabelecida, crescente. Deus nos deu recursos, talentos, oportunidades. Somos uma igreja grande, próspera, perfeitamente capaz de levar o Evangelho além dos nossos muros. Mas aqui está a pergunta que nós não fazemos. Onde é que está a nossa Judeia? Quem são os bairros ao nosso redor que deveriam ser nosso foco pessoal, missionário? Talvez o Terra de Santa Cruz, o Vila dos Ipês, Vila Aparecida. Quantas famílias nesses outros bairros de Boituva, distantes do Jardim Oreana, nunca ouviram um evangelho verdadeiro? Nunca ouviram o evangelho com clareza? Mais do que isso, não se fala só sobre Judeia, se fala sobre Samaria. Onde está a nossa Samaria? Quais são os bairros que representam os desprezados, os estigmatizados, aqueles que, como Samaria, as pessoas em geral tendem a evitar? Para os judeus, os samaritanos, eles eram impuros, heréticos, perigosos. Era uma região que ninguém queria passar.
Nós também não temos as nossas Samarias, aqueles lugares que a gente considera complicado demais, perigoso demais, ou às vezes longe demais. O Novo Mundo, o Jardim Paraíso, às vezes o Recanto Maravilha, que é do outro lado da pista e é fora de mão. Lugares que às vezes a gente nem conhece direito, mas que a gente já julga como inatingível, incômodo, indesejável para a nossa missão. E veja, é interessante e constrangedor ao mesmo tempo o fato que nós nos fechamos no nosso templo confortável, enquanto seitas e falsas religiões não hesitam por um segundo de ir construir templos, de falar do evangelho distorcido e conquistar corações nesses lugares. Enquanto isso, onde é que nós estamos? Enquanto seitas batem de porta em porta, constroem templo na periferia, constroem templo no sítio, fazem missões, nós, tendo o evangelho verdadeiro, ficamos debatendo sobre o quanto o ar-condicionado está gelado, sobre botar poltronas na igreja, sobre a qualidade do louvor. Jesus não chamou discípulos para construir uma super Jerusalém. Todo mundo venha para a super Jerusalém, que atraísse todo mundo para eles. Jesus chamou os discípulos para sair de Jerusalém e levar a mensagem para fora. O crescimento do reino não acontece apenas quando as pessoas vêm até nós, mas especialmente quando nós estamos dispostos a falar do evangelho para outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente tem que negligenciar a nossa igreja, deixar de fazer as reformas necessárias, ou que ter instalações confortáveis seja pecado. Mas significa que a nossa visão deve ser maior do que os nossos muros, deve ser maior do que esse templo aqui. Nossos recursos têm que servir não apenas para o nosso conforto, mas para a nossa missão. Nosso crescimento deve ser medido não apenas por quantos lugares a nossa igreja tem, mas por quantas vidas nós alcançamos. E a pergunta inevitável disso para nós é: nós vamos continuar fechados no nosso Israel pessoal, gastando toda a nossa energia, todos os nossos recursos, no nosso próprio conforto em casa, nosso próprio conforto na igreja, se tornando uma mega igreja, a primeira mega igreja de Boituva? Para quem já vem até nós, nós vamos aceitar o chamado de Jesus para buscar em cada um de nós qual é a nossa Judeia, nossa Samaria, alcançar os confins da terra. Essa pergunta não fala só sobre os nossos orçamentos, meus irmãos, apesar de eles revelarem nossas prioridades, mas sobre os nossos corações. Nós vamos ter o coração dos discípulos, que queriam que o reino fosse restaurado para eles, ou o coração de Cristo, que queria que o reino chegasse até os outros, que se entregou para o reino chegar até os outros. Se nós realmente cremos que Jesus é rei, se verdadeiramente nós esperamos a sua volta, então nós não podemos ficar olhando para o céu de braços cruzados, ou olhando para os nossos próprios umbigos, enquanto há uma cidade inteira que não ouviu as boas novas do reino que já foi inaugurado. O tempo de contemplação passiva acabou, meus irmãos. O tempo de conforto egocêntrico precisa acabar. Jesus subiu aos céus, mas a missão dele continua conosco. E essa missão não para em Jerusalém. Essa missão não para no Jardim Oriana. Terceiro lugar e último, Cristo subiu, mas Cristo também voltará. Jesus subiu aos céus e ele está reinando agora. Não está esperando a eleição perfeita para começar a reinar. Não está esperando a gente construir um templo maior para começar a reinar. Enquanto a gente debate estratégias para trazer o reino para o Brasil, ele já reina sobre o Brasil. Ele já tem o seu trono estabelecido no lugar mais glorioso de todos, esperando que nós levemos as boas novas do reino que já está estabelecido até os confins da terra. Mas note que os anjos também fizeram aquela promessa, que Jesus virá do modo como viste subir. Jesus voltará. E quando ele voltar, com certeza ele vai nos fazer duas perguntas fundamentais. Primeiro, onde você colocou a sua esperança do reino? Nos métodos, nos poderes terrestres ou na proclamação do evangelho? Onde você colocou sua esperança do reino? Em segundo lugar, Cristo vai perguntar: o que você fez com os recursos que eu te dei? Ficou pensando no seu próprio conforto ou trabalhou para expandir o reino? Um dia, cada um de nós vai prestar contas para Deus diante daquele que subiu aos céus. E as desculpas que hoje parecem ok, não vão parecer tão boas assim.
Ai, Senhor, eu me envolvi muito na política para poder trazer o seu reino. Jesus vai dizer: mas meu reino não é desse mundo. Por que você não pregou o meu evangelho? Mas, Senhor, nós construímos uma igreja tão linda, com uma fachada tão bonita, com uma estrutura tão boa. E Jesus vai dizer: quantas pessoas da sua cidade nunca ouviram falar de mim? Por que é que você não saiu dos muros da sua Jerusalém? Senhor, a nossa igreja cresceu muito, ficou lotada. Ué, mas a minha ordem era ir até os confins da terra. Por que você se contentou apenas com os que chegavam na sua igreja? Mesmo Cristo que foi, nos deixou uma missão. E esse Cristo irá voltar. Que Ele nos encontre fiéis. As últimas palavras de Cristo na terra não foram sugestões, foram ordens diretas. Essas ordens estão de pé até hoje. O Alexandre o Grande, ele conquistou um império que se desfez na sua morte. Cristo estabeleceu um reino que é eterno e continua se expandindo através de pessoas comuns como nós, capacitadas pelo Espírito Santo. Alexandre o Grande dependia de exércitos, de espadas. O reino de Cristo depende de testemunho e de palavras. O nosso testemunho, as nossas palavras. A pergunta não é se Jesus subiu. Ele subiu. A pergunta não é se Ele voltará. Ele voltará. A pergunta é: e você? Você vai continuar colocando sua esperança nos métodos errados? Ou você vai confiar no Espírito Santo e na proclamação fiel do Evangelho? Você vai continuar olhando para o seu próprio umbigo? Ou vai aceitar o chamado que Deus nos dá para ir até a sua própria Judeia, sua Samaria e os seus confins da terra? Porque Cristo subiu, você tem autoridade para ir. Porque Cristo voltará, você tem urgência para agir. Porque Cristo prometeu o Espírito, você tem poder para testemunhar. O reino foi inaugurado, a missão foi estabelecida, o poder foi prometido. E Jesus diz: agora vá. Vamos orar. Senhor Deus, continua trabalhando, Pai, no nosso coração, para que nós possamos enxergar a urgência do Teu Evangelho. Que nós possamos olhar aquelas pessoas ao nosso entorno que não Te conhecem, Deus, e que elas precisam saber das boas novas do reino. Pai amado, tira os nossos olhos do nosso próprio umbigo, da nossa própria igreja, e nos mostra, Deus, aqueles a quem nós temos que testemunhar na nossa vida pessoal. Nos mostra, Deus, o que essa igreja tem que fazer, mas mais do que a nossa igreja, mostra a cada um de nós aqueles a quem nós temos que levar as boas novas, Deus. Pai, trabalhe no nosso coração para que nós não apenas amemos o Senhor, mas que amemos o próximo o suficiente para levar as melhores notícias que existem. Que Cristo morreu por pecadores como nós, que Cristo pode salvar. Pai amado, cuida do nosso coração, para que nunca nós deixemos de olhar para a verdade que Cristo voltará. Para que a gente não tente criar reinos, Pai, pelos nossos próprios métodos, mas que a gente possa usar aquilo que Cristo já nos disse, o poder do Espírito, para poder expandir o reino de Cristo aqui. Que nosso coração esteja centrado na missão que o Senhor nos deixou. Que nós possamos, Deus, não apenas essa semana, não apenas esse mês, mas que a nossa vida seja um instrumento Teu para testemunhar do Teu reino, na nossa Judeia, na nossa Samaria e até os confins da terra. É o que eu Te peço, Te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém.